Olá, eu sou o Thiago Azevedo e vou falar sobre relacionamentos. Relacionamentos amorosos, mais especificamente, são talvez é o tipo de relação mais forte para muita gente. E o amor, essa ideia de amor, ela é central na vida de muita gente. Mas ao mesmo tempo é uma das maiores causas de problemas psicológicos do mundo. Isso sem dúvida, sabe? Um pouco também porque tá ligado a algo que é muito valorizado. Então, as pessoas geralmente valorizam muito a relação, ela é central na vida da pessoa, é estrutural. Então, se você mexer com isso, você abala muito a pessoa. Hoje a questão é sobre custo-benefício. E pode parecer estranho. Pensar, como assim custo-benefício? Minha relação não é economia para eu ficar pesando custo-benefício fazendo conta. E geralmente a gente não pensa em termos de custo-benefício, e eu vou te explicar por que que isso é um problema. Por que que pensar nesses termos vai te ajudar. No início das relações, geralmente o custo-benefício está muito alto. Então, geralmente é muito prazerosa a relação e tem pouca coisa ruim. Geralmente é a fase muito boa, é tudo muito bom, gera até uma dependência muito grande da outra pessoa, você quer estar o tempo todo junto e então, o benefício é muito alto, o custo é baixo. Até porque tem um certo custo, conhecer uma pessoa nova e tudo mais, tem um monte de coisa envolvida. Só que também por causa da sensação muito boa, essa paixão inicial que é muito forte, o custo diminui. Então, o custo é a sensação para você de custo. Então, se você tem que fazer um monte de coisa, mas você não sente que é trabalhoso ou você sente tudo bem, faz parte, vai ser muito bom, esse custo vai lá embaixo. Então, na sua cabeça, essa relação é muito boa. O custo muito alto e o custo muito baixo e benefício muito alto. No decorrer da relação, por vários motivos, acontece de isso ir mudando. Então, o benefício vai diminuindo, a paixão também diminui, é normal, a gente tem que aprender a conviver com isso. Não vai ser a mesma coisa do começo, a gente tende a diminuir isso. O custo vai subindo por causa de muitos motivos. Então começam mais cobranças, mais dificuldades, mais exigências. Então essa relação vai mudando. E depois as pessoas perguntam: Nossa, mas era tão bom no começo. Nossa, mas você mudou. Você era tão melhor no começo, você era diferente. Mas tem a diferença, a mudança normal da relação, mas tem as mudanças que essa própria mudança, né, na economia da relação proporciona. Então, um exemplo. Tem várias coisas envolvidas, mas quando você toma a pessoa como garantida, você tende a prestar mais atenção nisso. Você se dá menos atenção para como que você ganha a pessoa, como você mantém, né? Aquela história de só valoriza quando perde. Porque no começo você ainda não tem. E você conquista, depois você tende a ir esquecendo. E no decorrer da relação vai tendo muita outros interesses, enfim, acontece. Mas a ideia aqui é pensar no princípio, que é custo-benefício. A gente não pensa geralmente nisso. Não é como se o cara pensasse, mas ela era tão legal no início, então agora o benefício era 10, agora ele é 6. E tá diminuindo para 5. E a mulher pensasse, na última semana ele brigou comigo 3 vezes. Então isso, colocando na equação do relacionamento, não tem nada disso. A gente não pensa naturalmente em termos econômicos em contabilizar isso. Mas nossa tendência natural é pensar e agir emocionalmente. Então, esses custos e benefícios, eles estão nos afetando o tempo todo e a gente está sentindo essa mudança econômica. Então, quando o custo vai ficando muito alto, por exemplo, a pessoa exige muito, reclama muito, pede muita coisa, e o benefício está baixo, que é, essa relação não está muito boa, eu não estou ganhando muito com isso, tenho que fazer muita coisa e ela não reconhece, ou ela não é mais carinhosa, enfim. A pessoa vai emocionalmente mostrar isso. Vai ficando mais triste, mais frustrada, mais isolada, se afasta mais, um monte de coisa, emocionalmente, comportamentalmente.
psicologicamente. E isso que é curioso, porque essas coisas nos afetam sem que a gente perceba. E não importa se você conta ou não, se você pensa nisso ou não, isso está te afetando. Isso está te movendo para fazer ou não fazer certas coisas também. E depois você chega, mas a relação ficou tão ruim, o que que aconteceu? Você não percebeu, você não estava consciente que isso foi acontecendo ao longo do tempo. Às vezes você só tem o efeito, que é, nossa, tá muito ruim a relação. E ruim é muito amplo. O que que é ruim? Muitas vezes é esse desbalanço, que é o custo foi lá em cima, o benefício está aqui embaixo, tá muito ruim. Querendo ou não, nós somos movidos muito por dor e prazer. Então a gente tende a fugir da dor e tende a buscar o prazer. Nesses termos é assim. Então, benefício é o quê? Prazer, felicidade, coisas positivas que me deixam bem. O custo é coisa negativa, que me deixa mal, sofrimento. Então, são outros termos, é a mesma coisa acontecendo. E aí, o que eu quero propor é o seguinte. Já disse o problema, eu quero te indicar como você pode começar a ver isso, observar e a resolver. Ou prevenir também. Sua relação pode estar boa, e você sabendo disso, você evita que ela estrague, que ela azede. Então, você pode fazer esse cálculo. Se você não quiser, não precisa fazer conta nem nada, mas você pode começar a pensar, observar sua relação e pensar assim: quanta coisa tem de bom e quanta tem de ruim num dia normal? O quanto a gente briga, o quanto a gente está feliz, o quanto a gente ri. Entende? Você já vai vendo a proporção. A gente briga o dia inteiro. A gente tá brigando a semana inteira e a gente se diverte pouco. Você já vê que o custo tá alto, o benefício tá baixo. Custo, sofrimento, dor. O que tem de ruim tá pesando muito. Você pode contabilizar se você quiser, pode pegar um dia, uma semana, depende da frequência das suas interações. Fazer uma tabelinha ou contar ali quantas interações foram positivas, quantos elogios teve ou quantos, pelo menos foi uma relação amena, foi gostoso, você conversou e estava ok, você riu, ajudou em alguma coisa, qualquer tipo de coisa que você considere positiva, e você faz uma lista do lado negativa. Reclamações, exigências exageradas, briga, discussão, tudo isso. E você já vai ter uma noção, você pegar uma semana, por exemplo, você tem uma amostra melhor para representar a sua relação. Né? Não vai pegar também a pior semana possível, senão você está enviesando. Pega uma semana qualquer e tenta avaliar isso. Então o registro é uma forma mais confiável de observação do que só a cabeça, porque a nossa cabeça nos engana muito. Colocando no papel, você vai registrar e lembrar melhor depois. Então você tem uma dimensão melhor disso. Então, basicamente, são ideias para você começar a observar isso e, claro, aplicar. Né? Se você está vendo que tem pouco benefício, tenta aumentar os benefícios. E você pode falar com a pessoa também, seu parceiro, parceira, falar como é que a gente melhora a relação. Pode nem estar estragada já, mas você quer que ela melhore ou que ela continue boa. E vocês estando conscientes e observando isso, vocês conseguem manter uma boa relação. Então você começa a observar o que eu posso fazer de bom para a relação. O que a gente pode fazer de bom. E o que eu posso diminuir de ruim. E aí eu vou dar uma contabilização, uma medida, para você só ter noção. Você não precisa ficar louco lá contando cada coisa, porque vai ser difícil mesmo. No mínimo, é recomendável uma proporção de 1 para 5. Então, a cada coisa negativa, uma briga, uma discussão, uma reclamação, pelo menos 5 coisas positivas. Pelo menos. Então você está contrabalanceando. Uma crítica, por exemplo. Cada crítica, você tenta balancear isso com 5 elogios, com 5 afirmações positivas, reconhecimento positivo. Não é para ser artificial, tá? Não fica, bom menino. Você foi uma boa menina hoje. Isso aí vai estragar também. Tem que ser natural, então você tem que incorporar isso no seu estilo, no seu jeito, de forma que seja natural. Você só vai observar. Tornar consciente, explícito isso, né? Você torna consciente para você. Foi legal isso que ele fez. E explicita, mostra.
Fala, nossa, eu gostei muito que você fez aquilo. Eu senti bem e tudo mais. Porque às vezes se você tá quieta, né? Você. Ok, foi bom, mas você não mostrou. Então a pessoa não sabe, ela não lê sua mente. A gente tende a querer que a pessoa leia, mas ela não lê sua mente. E às vezes você acha que é óbvio e não é. Então, quanto mais. Quanto mais distante essa proporção, melhor. Então, por exemplo, se você tiver a cada uma reclamação sem interações positivas, sem coisas boas, sem recompensas, tá ótimo. 1000, ótimo. Se você puder não ter nenhuma coisa negativa, ótimo. Sendo realista, elas acontecem, né? Coisas negativas vão acontecer. Mas tenta fazer isso. Diminuir o custo, o que tem de ruim, o que tem de sofrimento, ao mínimo possível. Não precisa ser passivo também, aceitar tudo, não é assim. Você tem que ser assertivo, é melhor. Você pode até a crítica, em outro momento eu falo disso, tem o jeito de fazer. Às vezes não é a crítica em si, mas como você faz a crítica. Mas em outro momento eu explico. Então diminui o custo e tenta aumentar os benefícios. E aí você pensa, mas a pessoa ela tá muito, ela não faz isso pra mim. Primeiro, você pode explicitar isso pra ela e tentar conversar, depende da sua relação com ela. Falar, o que você acha de a gente prestar mais atenção nisso? E tem outra coisa, mesmo individualmente isso é bom, porque quando você tende a ser uma pessoa mais agradável e dar mais recompensas aos outros, isso tende a deixar outras pessoas melhores e, pelo menos em parte, você recebe de volta. Tem pessoas ingratas que não percebem? Tem. Mas aí pode não ser, às vezes, do seu controle. Você pode falar para a pessoa, né, pedir ou solicitar para ela, você pode fazer isso, aquilo. Você mostrar recompensas que ela pode dar também. Isso é bom, jogar limpo. Em vez de ficar esperando quieto, você joga limpo. É muito mais capaz, mais possível de você conseguir. Então, você tem isso. Mesmo que só você seja a pessoa legal, você pode continuar sendo legal e pode ter recompensas na relação. Porque a relação é um sistema então, que interage. Então, o que você faz repercute na outra pessoa e no que ela faz. E vice-versa. O que ela vai fazer vai afetar você. E então é uma relação. Né? Não é uma coisa estática. Por isso que é bom você tentar melhorar essa relação. Eu te dei algumas dicas para começar. E eu queria que você comentasse como que você acha que está a sua relação. Pode fazer observação e comentar aqui, relatar. Falar, eu vi que estava assim. E o que você pretende fazer? Você pretende colocar isso em prática e como? Pode comentar assim, na prática. O que eu pretendo fazer que eu posso te dar sugestão também. Dizer, ok, é por aí mesmo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ser mais amoroso, vou ser mais amorosa. Mas o que é isso? Então você tem que explicitar também o que você vai fazer. Na prática mesmo, não é só pensar. Vou ser uma pessoa mais legal. O que eu vou fazer na prática? E como que eu vou afetar a pessoa? Como é que ela vai perceber que eu tô sendo mais legal? Entende? Porque a relação, ela precisa de ser explícita isso. Não é só na sua cabeça, outra pessoa não vai ler. Então conta pra mim e a gente vai conversando. Abraço.